Boa noite. Hoje um tema bem difícil, né, a gente conversar, mas tem uma prova assim que veio bem a calhar essa semana, esse tema que eu já escolhi já faz um tempinho, né, que eu comentei com a dona Neuza, que ela me pediu para escolher o tema. E há 2 semanas, quem veio na palestra deve ter ouvido ela pedindo orações para o meu pai, que teve uma complicação na cirurgia. E foi um momento que a gente estava bem triste em casa. E hoje ele está aqui, então, para a gente é uma vitória, né? Para todos nós. Para a gente ver que tristeza é aquela coisa momentânea. Então, veio muito, muito a calhar isso nesse momento, nessa noite, porque são provas que a vida nos dá que nada é difícil de superar. Que quando a gente confia em Deus, que a gente tem Deus no coração, as coisas acontecem. Então, quem nunca se sentiu triste, né? Quem de nós nunca teve aquele momento desesperador? E aí tem aqueles dias que a tristeza bate na nossa porta e que a gente não tem como evitar, né? Que aquela lágrima fica teimando em cair, o nosso coração fica apertado. Dias que a gente parece que não vai ter forças para nada, né? Que a gente quer ficar sozinho ou não queremos ficar sozinho, queremos a presença de alguém que não pode estar do nosso lado, né? Aquele momento que parece que aquela dor não vai ter fim, né? E que não há como explicar. Muitas vezes a gente nem consegue explicar. Simplesmente a tristeza se instala nos nossos corações e nós simplesmente sentimos e não conseguimos nos livrar, né? E não tem como alguém chegar e falar que aquela situação a gente deve ou não ficar triste, porque só nós sabemos a dor que nós sentimos nos nossos corações. Só nós sabemos, né, a imensidão disso, só nós e Deus. Porque muitas vezes é a mesma situação para 2 pessoas, mas uma tem uma forma de encarar e a outra tem outra maneira de encarar. Então, só quem sabe lidar com o que tem no nosso coração somos nós mesmos. E aí, nós precisamos começar entendendo, né, qual que é o papel da tristeza na nossa vida. Que é muito importante a gente tentar identificar, porque a gente não fica triste simplesmente por nada, né? Algum motivo tem. Ou eu não estou bem de saúde, porque se eu não souber porque eu estou triste, já é um grande problema mesmo que a gente não saiba, né? Então, geralmente, esse sentimento de tristeza ele está associado a algo que a gente se importa. Por exemplo, se eu estou triste porque eu briguei com alguém, eu tive uma discussão, é porque eu me importo com aquela pessoa. Se eu estou triste porque alguém desencarnou, é porque eu me importo com aquela pessoa. Se eu estou triste com uma situação de saúde, né, é porque eu me importo com a minha saúde ou me importo com alguém que esteja passando por aquela dificuldade. Então, sempre existe essa associação. Se nós estamos tristes, é porque nós importamos, né, com algo, com alguém. E não tem como a gente passar, né, pelo planeta Terra. Todos nós sabemos que estamos num mundo de provas e expiações, né? Um mundo onde nós viemos para passar por diversas situações. Então, todos nós, em algum momento, já tivemos um momento de tristeza, né? Todos nós conhecemos pessoas que também tiveram momentos de tristeza na sua vida, né? E é sempre feito aquela montanha-russa, né, na nossa vida, aqueles altos e baixos, porque ninguém é triste todos os dias, mas também ninguém é feliz todos os dias, né? Nós temos aí esses altos e baixos. E o que a gente pode fazer é o quê? É ter paz no coração. Se nós estivermos com a nossa consciência tranquila, com essa paz dentro de nós, né, é muito mais fácil entender, é muito mais fácil lidar com essa tristeza. E a gente entende que ela é um estado de espírito, né? Eu estou assim hoje, não é que eu sou triste, eu não sou uma pessoa triste. Eu estou hoje triste, eu estou nesses momentos tristes, né? E esses momentos eles vão durar o tempo necessário para o nosso aprendizado. Então, minha tristeza ela pode demorar um dia, pode demorar só algum momento, vai demorar 2, 3, 10, um mês, né? Ela pode demorar. Isso depende do quê? De como eu vou conseguir lidar com ela, do que eu vou aprender com ela, né? E quanto tempo eu vou permitir que ela continue na minha vida, né? Nós sabemos que a chegada dela é inevitável. Muitas situações que acontecem com a gente é inevitável ficar triste, né?
Mas o tempo e como nós vamos fazer para lidar, isso vai depender única e exclusivamente de nós. Então, nós precisamos observar nossa tristeza, né? Conversar com ela, né? Ouvir ela. O que é conversar com a tristeza? Nós não conversamos com a gente mesmo, às vezes, não fica conversando sozinho, parecendo doido, né? Falar, estou conversando comigo mesmo, estou parecendo doido, mas não é. Nós precisamos desse momento, conversar com a gente mesmo. E por que não conversar com os nossos sentimentos? Se a tristeza é um sentimento, eu vou conversar com ela, e vou perguntar para ela, o que você está fazendo aqui? Por que você se instalou no meu coração? Né? Qual é a importância que eu estou dando para esse sentimento? Qual a importância que eu estou dando para o tempo que eu quero que ela fique dentro de mim? Né? Então, muitas vezes, quer dizer que se nós estamos preocupados com algo que aconteceu, mas eu não gosto mais daquela pessoa, mas eu estou muito triste por causa dela. Qual a importância? Ela está sendo mais importante do que o meu bem-estar? Que importância eu estou dando para essa pessoa mais importante do que eu, do que a minha saúde, né, do que a minha vida? Não adianta a gente fugir também da tristeza. Falar, não estou triste, né, tentar maquiar, né, como a gente vê, coloca um bonequinho na frente, um sorriso, e aqui dentro está dilacerado. Né? Quantas vezes a gente faz isso para agradar? Né? Aqui dentro a gente está morrendo aos poucos, mas está com um sorriso no rosto. Isso é importante, sim, para a gente tentar mudar, né, nossa situação. Mas não adianta a gente tentar fugir. A gente tem que encarar o sentimento de frente, né, e resolver. Porque se a gente só fingir que ele não está ali, a gente não vai resolver. Né? Então, também não podemos nos entregar a essa tristeza de uma maneira inconsequente. Por exemplo, porque eu estou triste, então eu me dou o direito de encher a cara, pegar um carro, sair a alta velocidade, né, e usar todos os tipos de drogas. Vai adiantar eu fazer isso? Não vai adiantar nada. Sair brigando com todo mundo porque eu estou triste, porque eu estou com raiva, isso só vai aumentar o meu sofrimento. E vai causar ainda situações que vão me deixar triste de novo. E eu ainda não consegui resolver minha tristeza. Então, se eu agir dessa forma, inconsequente com ela, eu também não vou trazer nenhum benefício. Se alguém que eu amo muito, né, essa pessoa desencarnou, se essa pessoa está muito doente, então eu vou ficar triste. É natural. Todos nós, é natural que a gente fique triste. E eu preciso aceitar essa tristeza dentro de mim. Eu preciso respeitar essa tristeza, esse momento. A gente tem que se dar o direito de passar por esse luto, né? Até a gente ir adquirindo consciência de tudo, tendo mais clareza, né? E aí essa sensação vai passando. Né? Quem de nós já perdeu pessoas que a gente ama? Parecia que aquele momento de tristeza nunca iria passar. É um momento que só quem está sentindo sabe explicar. É muito difícil, mas o tempo foi passando. Né? E como diz o ditado, nada como um dia após o outro. Realmente, o tempo vai mudando, vai nos dando clareza, porque a gente vai aceitando esse sentimento e vai conseguindo, aprendendo a lidar com ele. E isso vai facilitando para nós. Então, tem alguns exemplos aqui de homens e mulheres, né, que são relatados na Bíblia. Então, todos nós que lemos algum trecho da Bíblia, né, conhecemos o Evangelho, nós sabemos de várias pessoas que são tementes a Deus, mas que também tiveram aqueles momentos tristes, né? Porque ninguém está livre disso. Então, eu trouxe aqui alguns casos, porque se trouxesse todos, a gente ia ficar aqui uns 4, 5 dias e não conseguiria falar de tudo. Né? Então, viu Jeremias, né, que ele era um profeta, ele era historiador, pesquisador, e aí ele começou a denunciar a exploração dos pobres, né, denunciar as injustiças que tinham. Só que ele era uma pessoa que ficou sozinho, ele foi rejeitado pelo povo dele, né, por ser fiel a Deus, ele foi perseguido. Será que ele sentiu tristeza? Sentiu. Ele teve momento que ele ficou triste por isso. Né? O Elias também, né, que era um profeta, que ele tinha como objetivo despertar a fé, né, no Deus único e vivo, no povo pagão. E ele também pregava a moral, defendia os mais frágeis, né, contra a tirania real. Ele foi ameaçado de morte por isso. Né? Um dia, no deserto, ele se desesperou e se ajoelhou orando para Deus, ele se sentia um derrotado. Será que ele sentiu tristeza esse dia? Sentiu. Né?
Assim como teve Davi, que sentiu tristeza, como teve Jacó, como teve Jonas, vários outros personagens que tiveram momentos de muita tristeza, né? E também não poderia ser diferente, né, com o próprio Jesus, né, que é o nosso governador da terra. Será que ele não ficou angustiado com tudo que ele já sabia, já previa que aconteceria com ele, né? Todos os problemas que ele iria enfrentar, vendo tudo o que as pessoas que ele mais amava, né, que deu a vida, faziam? Será que ele não sentiu tristeza por não ter o reconhecimento que precisava, mesmo sabendo que teria que passar por tudo aquilo? Ele também sentiu. Só que ele agiu com sabedoria, porque ele sabia que era só uma passagem. Ele sabia que era só era momentâneo tudo isso, né? Então, todos esses que eu citei, eles eram servos de Deus, todos com muita fé, com muita perseverança, só que eram seres humanos, né? Como todo ser humano tem suas fraquezas, tem suas limitações, né? E Jesus, né, ele é perfeito. Jesus é perfeito, é o nosso governador. Mas quando ele estava aqui encarnado, ele também era um ser humano perfeito, mas um ser humano, e que também sentiu dor. Ou a gente acha que tudo que ele passou, né, estavam furando, mas colocando a coroas de espinhos nele, ele não estava sentindo dor? Estava sentindo dor, porque ele estava encarnado, ele estava num corpo encarnado, então ele sentiu dor, né? Ele sentiu o sofrimento na própria pele dele. Mas, né, a gente acha que nós somos diferentes. Nós não somos diferentes. Somos seres humanos, também temos nossas dores, também temos os nossos momentos difíceis e os nossos sofrimentos, né? Então, quando a gente vê a passagem de todas essas pessoas, né, nós percebemos que nem sempre a nossa tristeza é por falta de fé, porque eles têm fé. Nós podemos ser munidos de fé, mas nós sempre vamos ter aquele momento que nós estaremos tristes, né? Todos eles tinham uma missão, todos eles tinham Deus no coração, estavam sendo guiados por Deus, direcionados, mas eles tiveram os seus momentos difíceis também, né? Então, Jesus falou para nós, né, lá em João capítulo 16, no versículo 22, ele fala o seguinte: também vós agora sentis tristezas, mas hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Ele já vem mostrar para nós que é passageiro, né? Que nós estamos aqui no momento de tristeza, mas que no momento da nossa vitória, da nossa alegria, vai chegar. Mas a gente precisa confiar, a gente precisa acreditar que isso vai passar. Se a gente acreditar que essa tristeza vai ser eterna, não vai passar. Quantos momentos nós tivemos de tristezas e que a gente achou que não ia passar, né? Nossa, eu estou muito triste, isso nunca vai passar, eu nunca vou conseguir tirar isso do meu coração. E passou. E nós estamos aqui hoje, né, como vitoriosos, porque passamos por isso. E outros momentos de tristeza podem estar se instalando hoje, agora nas nossas vidas, né? E podem vir adiante. Mas nós precisamos ter a coragem de falar: isso vai passar. E logo adiante eu vou estar ali, eu vou passar por isso, eu venci. Quando começamos a agradecer, a tristeza também vai embora. Nós temos que lembrar de tudo que Deus nos poupa. Porque assim, a gente costuma reclamar, né? Ai, hoje eu estou triste, ai, hoje eu estou doente, ai, porque meu pai está assim, minha mãe está assim, o papagaio está assim, porque eu briguei com fulano, porque ciclano falou isso. Então, a gente começa a reclamar de tudo, né? Mas se eu tive algum acidente, se algo aconteceu e não foi fatal, eu ainda continuo aqui com chance de viver mais um dia, nós temos o dever de agradecer. Agradecer a Deus, porque muitas vezes, se nós fôssemos ser cobrados exatamente de tudo que a gente faz ou já fez, com certeza nossas vidas seriam bem mais difíceis, né? Podemos fazer uma oração para que possamos ficar bem, para aquelas pessoas envolvidas no motivo da minha tristeza também fiquem bem. A oração, ela é poderosa. Então, se eu fizer uma oração por essas pessoas, essa oração vai mudar a minha vida, eu vou conseguir
me fortificar. E, com certeza, a pessoa que está envolvida nessa energia da minha tristeza também vai melhorar. Então, a prece ela é sempre muito importante, né, para a nossa melhora. E se a gente ficar cultivando essa tristeza, a única coisa que ela vai fazer vai ser prejudicar a nossa saúde, né? Então, quando a gente começa a trazer alegria para a nossa vida, é uma questão de tempo. Mas aí você fala, como que eu vou trazer alegria se eu não consigo, né? Mas se a gente ficar brigando, né, a tristeza é como se ela fosse uma escuridão. Se eu ficar brigando, né, não aceitar essa tristeza, não encará-la de frente, eu vou continuar na mesma. Se eu aceitar decretar que ela vai continuar no meu coração, ela vai continuar. Então, a gente precisa acender uma luz. Aceitar a ajuda que as pessoas colocam na nossa frente, acreditar, né, e isso ir mudando. Então, a gente precisa aceitar e respeitar essa presença dela. Tem um exemplo, né, de hoje de uma amiga, que inclusive eu liguei perguntando se eu podia citar como exemplo. Ela está morando no Paraná. E aí, ela teve um diagnóstico, né, há muito tempo atrás, de lúpus. Se nós tivéssemos um diagnóstico de lúpus, a gente ficaria triste? Ficaríamos, né? Em consequência do lúpus, ela teve um aborto de 6 meses. Quem sofreu um aborto sabe quanto é difícil. Nós ficaríamos tristes? Logo em seguida, ela teve outro aborto de 8 meses, bem mais difícil. Nós ficaríamos tristes? Ficaríamos, né? Aí, algum tempo atrás, ela recebeu um diagnóstico que um rim já se comprometeu e o outro está sendo comprometido. Então, o médico falou para ela que não sabe se tem 1 mês, 1 ano, 10 anos, ela não sabe quanto tempo ainda ela vai aguentar. Nós ficaríamos tristes? Ficaríamos, né? Agora, por último, o médico ainda, depois de várias outras coisas, ele falou que ela está com suspeita de câncer também. E ela precisa fazer o diagnóstico. Ficaríamos tristes? Quando eu liguei e conversei com ela, sabe o que ela me respondeu? Eu estou em paz. Eu já comecei a aceitar todas essas coisas exóticas que acontecem na minha vida. Comecei a aceitar tudo que vem para mim. Já comecei a aceitar. E eu estou em paz. Eu estou bem com tudo isso. Agora eu vou lutar todos os dias da minha vida. Nada como um dia após o outro. E, coincidentemente, hoje, alguns dias ela veio para São Paulo, e hoje eu encontrei ela e ela veio na palestra. Então, é uma prova viva que a gente tem de como é superar, de como a gente aceita essa tristeza para a nossa vida e deixa as coisas acontecerem, ou a gente usa o exemplo e segue adiante. Muitos motivos ela tem para ficar triste, muitos motivos ela teria para desistir, mas ela está firme e forte, aceitou. E a gente fala aceitou, não é aceitou da boca para fora, não. Porque ela conversa, ela que te anima. Ela que começa a te dar palavras de conforto. Então, assim, esse é o exemplo, né, que eu trouxe para vocês essa noite, que veio muito a calhar, para a gente ver que não existe dificuldade. E aí, quando ela me falou a primeira vez que teve o aborto, ela falou assim, Dani, a sua primeira palestra no GESB, eu fui. Minha primeira palestra foi exatamente sobre o aborto. Ela falou, isso me ajudou muito a superar tudo isso. Eu fiquei lembrando do que você falava. E hoje, quem está lembrando de tudo para fazer essa palestra sou eu, do exemplo que ela trouxe para a minha vida. Porque todas as vezes que eu fui tentar confortá-la, quem me confortou foi ela, nas palavras dela. E eu falei para ela, eu te admiro muito, porque passar por tudo que está passando precisa ter muita fé, precisa confiar muito em Deus, né? Então, o Chico fala para a gente que quando você conseguir superar os problemas graves, não se detenha nas lembranças dos momentos difíceis, mas na alegria de haver atravessado mais essa prova da sua vida. Quando sair de um longo tratamento de saúde, não pense no sofrimento que foi necessário enfrentar, mas na bênção de Deus que permitiu a cura. Porque se a gente ficar só voltando ao passado, lembrando, eu fiquei assim, eu passei por isso, a tristeza vai voltando, essas lembranças vão voltando. A gente precisa apagar isso da nossa mente. É vida nova, né? Vamos pensar para frente, acreditar que a mudança aconteceu, eu fui curado e estou aqui. É isso que importa. Ficar lembrando de tudo que a gente passou, nós vamos começar a cutucar a tristeza, né, para ela entrar de novo nos nossos corações.
Leve na sua memória para o resto da vida as coisas boas que surgiram nas dificuldades. Elas serão uma prova da sua capacidade, lhe darão confiança diante de qualquer obstáculo. Isso vai nos fortalecendo, né? Vai nos dando força para a gente prosseguir. Se hoje a nossa dor parece que não tem fim, estamos perdendo a esperança, acreditem todos vocês, todos nós devemos acreditar que tudo pode mudar, né? Eu já falava, tudo passa. Tudo no seu tempo, não é no nosso tempo. A gente costuma sofrer demais porque a gente quer que seja no nosso tempo. Mas o tempo certo é o tempo de Deus, porque Ele sabe o que nós precisamos para evoluir. Ele sabe de tudo que nós precisamos passar para chegar na vitória verdadeira, né? E a gente sabe que o reino de Deus não é desse mundo. Então, as aflições que nós temos aqui, podemos acreditar, ter certeza de que um dia seremos todos recompensados por isso. Porque Deus, Ele entende a nossa dor, né? E Ele está sempre do nosso lado para nos ajudar a seguir em frente. Por mais que às vezes a gente acredite que Ele nos abandonou. A gente acha, ai, Deus deve ter me abandonado, porque eu ando sofrendo tanto, né? Mas Ele não nos abandona. Quando a gente vai levar um filho no médico, mesmo que tenha que fazer algum procedimento dolorido, nós deixamos ele passar pela dor, porque nós sabemos que é para o bem dele, né? E assim é Deus com a gente. Ele sabe que é para o nosso bem. Então, Deus sabe onde mora a sua dor e, acima de tudo, Ele sabe como curá-la. Ninguém melhor do que Deus para saber como curar a dor na individualidade. Cada um de nós tem uma dor diferente. Cada um de nós tem uma história diferente. Mas, independente da história, a única cura que tem para ela é se apegar a Deus. Porque Ele, com certeza, é a cura de todos os males. E Ele já falou para nós, filho, sabe essa dor? Eu sou maior que ela. Confia em mim. Então, se nós confiarmos em Deus, acreditarmos que essa dor que nós estamos sentindo é menor que Deus, Ele vai fazer maravilha nas nossas vidas. Agora, se a gente deixar acreditar que a dor é maior que Deus, ela vai ser. Então, que nesses momentos, né, que no nosso coração, que nós possamos experimentar um pouco mais de paz, mesmo que muitas vezes é inevitável, né, que todos nós temos que passar por momentos de tristeza, mas com paz no coração, tendo fé, confiando em Deus, entregando essa tristeza para Deus, como Ele já falou, confia em mim, a gente pode ter certeza que não existe dor que dure para sempre. E que Deus possa fazer morada no coração de cada um de nós e nos curar de todas as tristezas. E se algum momento a tristeza bater na nossa porta, que nós estejamos ali, preparados para enfrentá-la de frente e não deixar que ela tome conta dos nossos corações. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Uma boa noite.